Ainda na página 42 do nosso livro de Evangelhos, vamos ao número 1. João Batista prepara o caminho. Bom, nesse início do estudo dos Evangelhos, o início do estudo do ministério de Jesus, um destaque vai ser João Batista, porque estava profetizado por Isaías, estava profetizado por Malaquias, que Deus enviaria um mensageiro, um anjo. Anjo significa mensageiro e é aplicado tanto a um ser espiritual, mas também aos pregadores do Evangelho que trazem a mensagem de Deus. Todos nós, pregadores, de alguma maneira, nós somos anjos, porque somos mensageiros. O significado da palavra é esse, tá bom? Bom, então vamos abrir a nossa Bíblia. Eu vou começar por Lucas, capítulo 3, porque ele vai fazer uma identificação desse momento histórico que nós estamos vivendo, tá ok? Lucas, capítulo 3, no versículo 1, para descrever o início do ministério de João Batista. É interessante, Lucas, vocês sabem que ele era um grego, e os gregos, eles tinham assim o hábito de detalhar a história. Então veja como ele vai começar a descrever o momento que João começa a pregar o Evangelho. Eu vou ler os 2 primeiros versículos. Lucas capítulo 3, versículos 1 e 2. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes, esse é o Herodes Antipas, tá bom? Já não, é o Herodes filho daquele Herodes que morreu quando Jesus ainda estava no Egito com os seus pais. Ele era filho então daquele Herodes, que a história o chama de Herodes o Grande, que tentou matar Jesus e não conseguiu, tá bom? Então esse era filho dele, que vai ser chamado na história de Herodes Antipas. Então Herodes Antipas era tetrarca da Galileia e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconides. E Lisânias, tetrarca de Abilene. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Essa identificação, certamente a maioria das pessoas passam por essa leitura, consideram praticamente desnecessária, né? Mas acredite, para nós identificarmos historicamente quando está ocorrendo esse evento, essa informação é muito importante. Então, ela não é precisa em termos de 1, 2, até 3 anos pode ocorrer uma variação, porque o calendário antigo era diferente do nosso calendário. Cerca de 700 anos após esse momento, que um católico ele vai decidir mudar o calendário da história baseado no nascimento de Jesus. Até esse período, a história fazia o seguinte: um determinado rei, um determinado imperador começou a governar, então eles iam contando, esse é o 10º ano do imperador tal. E a data base era normalmente a fundação de Roma, tá bom? Que tinha ocorrido cerca de 749 anos antes do nascimento de Jesus, tá bom? Então o principal aqui é Tibério César, ou seja, esse imperador já vai nos ajudar a entender quando que João Batista começou a pregar e quando que Jesus também vai iniciar o seu ministério, tá bom? Então Tibério César, nós sabemos que ele se tornou imperador próximo do ano 14 da era cristã. Então, 13, 14, tem sempre uma variação, como eu disse para vocês, de 1, 2 até 3 anos. Então, como ele disse que esse era o 15º ano de Tibério César, acredita-se que João então começou a pregar próximo do ano 27, 28, pode ter sido, alguns colocam até no ano 26. E nós vamos ver mais à frente que a morte de Jesus também, pelas datações,
é colocada próximo do ano 29 da era cristã. Como nós sabemos que o ministério de Jesus vai durar cerca de 3 anos, tá bom? Então, se João Batista começou a pregar, por exemplo, no ano 26, seria esse também provavelmente o ano do início do ministério de Jesus, 26, 27, e Jesus vai morrer então próximo do ano 29 ou 30, tá ok? Bom, aqui também ele colocou de Pilatos, né, que Pilatos era o governador da Judéia. Bom, qual o período? Nós sabemos também pela história que Pilatos ele iniciou o seu governo no ano 26 e encerrou o seu governo no ano 36. Foi um governo de 10 anos, é fácil vocês guardarem, né? Tá bom? Então, João Batista iniciou o seu ministério então próximo do ano 26, 27 da era cristã, no ano 1 ou 2 desse Pilatos. Esse Pilatos vai entrar para a história porque ele vai ser o homem junto com Herodes Antipas, ok? Ele vai ser o homem que vai participar do julgamento de Jesus. Então, esse Herodes também vai ser o homem que vai interferir no ministério de João Batista, vai acabar por matar João Batista, ok? Bom, além deles foi citado também, aqui é importante, Anás e Caifás. Por via de regra, existia só um sumo sacerdote. O sumo sacerdote era uma pessoa que ele assumia o posto e ele ficava até a sua morte. Por que que nos dias do Novo Testamento, então, tinham 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás? Bom, acredita-se que tenha sido uma influência de Roma, porque o sumo sacerdote, ele tinha também um poder político, ok? Ele tinha também um poder político. Antes, nos dias de Herodes, que tentou matar Jesus, que é chamado de Herodes o Grande, o sumo sacerdote era o governador. E depois eles perderam esse posto. Nos dias do Novo Testamento, o governador então é Pilatos. Mas então Anás, que era o sogro de Caifás, né? Anás, ele teria sido tirado pelos romanos, porque os romanos não gostavam que alguém ficasse no cargo, no mesmo cargo político por muito tempo, a não ser que fosse alguém de extrema confiança. E como religiosamente havia sempre revoltas em Israel, então é uma suposição histórica, não existe documento que confirme isso, então, mas Roma teria interferido, tira esse sacerdote daí, porque ele já está há muito tempo. Então, segundo a história, ele foi sacerdote também por cerca de 10 anos, do ano 6 ao ano 15. Tá bom? E aí, então, o genro dele, Caifás, teria assumido esse posto. Ok? Bom, separei também para a nossa leitura dessa mensagem de João Batista preparando o caminho, eu separei um texto de Mateus capítulo 3, versículos 1 a 12. Lembrando que nós estamos estudando o número 1 do nosso material didático, ainda na página 42. Então, abra a sua Bíblia para nós fazermos essa leitura. O estudo dos Evangelhos é um estudo que tem que ter leitura. Vocês observem que nas nossas igrejas existem poucas pregações nos Evangelhos, até o estudo dos Evangelhos às vezes é feito um pouco corrido, mas aqui nós estamos, vamos dizer, na parte mais importante da Bíblia. Toda a Bíblia é importante, mas os Evangelhos vão descrever o ministério do Salvador, ok? Vai descrever as palavras, os atos, as curas, tá bom? Os milagres que o Salvador fará, ok? Pois bem, então, ainda na página 42, estamos no número 1, vamos ler Mateus capítulo 3, versículo 1, que diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, vamos parar aqui nesse ponto para explicar uma coisa a vocês. João Batista, nós vimos que João Batista ele era um sacerdote. Ele não deveria estar no deserto, ele deveria estar no templo, fazendo todo o processo que era necessário de purificação
que a lei tinha estabelecido, e o israelita que trouxesse uma oferta, eles tinham a função de receber essa oferta. Sendo um animal, eles tinham a função de sacrificar o animal, levar o sangue até o altar do incenso, interceder por aquela pessoa, né, que trouxe o sacrifício. Mas por que João Batista não está no templo? Por que ele está no deserto? Bom, a descrição desse período histórico nos responde. Como os sacerdotes e o sumo sacerdote, eles eram escolhidos dentro da família de Arão, tá bom? Dos descendentes de Arão, mas eles eram escolhidos por Herodes. Então, se tivessem ali um exemplo, 300 sacerdotes, 300 descendentes de Arão, é claro que Herodes ele ia procurar aquele que lhe agradava, porque essa pessoa ela exercia uma liderança religiosa, mas também uma liderança política. Ele era o presidente do Sinédrio. Então, sabendo que os Herodes eram extremamente corruptos, significa que a escolha desses homens, então, era uma escolha política. Tanto que a Bíblia vai dizer que esses homens eram saduceus. Anás era um saduceu, Caifás era um saduceu. O que significa isso? Era um grupo judaico que eles já desacreditavam nas escrituras sagradas. Já começa por esse grande problema. Os saduceus, eles acreditavam que a inspiração divina do Antigo Testamento se restringia aos livros de Moisés. Os 5 primeiros livros, chamados Pentateuco. Os livros do profeta Isaías, do profeta Daniel, eram livros, mas eles não seriam escrituras sagradas, não seriam inspirados por Deus. Por aí você já vê que esses indivíduos, na verdade, não temiam a Deus, né? Porque havia em Israel aqueles chamados fariseus, que esses acreditavam na integridade das escrituras. Os fariseus são muito criticados nos dias do Novo Testamento, porque os fariseus também, que faziam parte do Sinédrio, que recebiam aquela eleição, eram todas pessoas que satisfaziam os Herodes, que satisfaziam o imperador. Teve caso do próprio imperador romano influenciar de quem seria o sumo sacerdote de Israel. Bom, pensando nessa influência ruim, você entende por que João Batista não está no templo, por que ele está no deserto. Né? Seria como você hoje está numa igreja totalmente corrompida, ligada à política. Né? Imagine se o presidente do Brasil, se o governador do estado do Rio de Janeiro ou o prefeito do Rio de Janeiro fossem as pessoas responsáveis por escolher o pastor que iria presidir uma igreja. Provavelmente você já sabe que a situação seria catastrófica, porque um político ele escolhe sempre aquele que agrada ao político, né? O cristão estar na política tem que ser um milagre de Deus para ele estar ali e não se corromper. Bom, em Israel, então, a corrupção fazia com que João Batista saísse do templo e fosse pregar no deserto, ou seja, era o lugar que ele conseguia pregar, porque lá no templo ficava sempre aquela temática, né? Vamos ver aí o que você vai pregar, não podemos desagradar Herodes. Lembre-se que o pai desse homem já ouviu falar que o Messias tinha chegado e ele já mandou matar um monte de meninos, e para mandar matar outros não custa. Então, esquece esse tema de Messias. Essa seria a temática. Então, João Batista, para ele poder pregar, ok? Como nós veremos que a pregação dele, claro, envolve a chegada do Messias, ele teve que sair do templo e ir para o deserto. O versículo 3 prossegue, ainda a leitura de Mateus capítulo 3, agora o versículo 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Olha, certamente Herodes Antipas, esse que está como rei da Judéia, como autoridade romana,
ele certamente sabia da história do seu pai, ok? De como o seu pai tentou matar o Messias. Ele, quando seu pai morreu, ele teria mais ou menos, ele nasceu acho que cerca do ano 20 a.C., mais ou menos, mas ele já assumiu o governo da Judéia, ok? Ele é chamado ora de rei, ora de tetrarca, ok? Então, ele já assumiu aquele poder político. Então, ele já assumiu o poder sabendo que o seu pai mandou matar um grupo de meninos, porque desses meninos que nasceu na região, na cidade de Belém, viria o Messias. Então, esse era um tema conhecido entre eles. Quando Jesus for ser julgado, isso vai ficar claro, que ele ouvia muito falar de Jesus, do Messias. Desde quando? Okay? Desde a morte de seu pai, desde a perseguição que o seu pai fez. Ok? Então, a pregação de João Batista envolvia diretamente a chegada do Messias. E isso não era bem visto nem por Roma, nem pelos Herodes. Então, as autoridades judaicas, como eram eleitas pelos Herodes, elas acabavam se retraindo. Acabavam se retraindo. Como eu falei para vocês, José, ele por ser descendente de Davi e ter direito ao trono, ele não podia declarar isso abertamente, senão seria morto. Bom, o versículo 4. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então, alguns acham até que gafanhoto era um tipo de planta que havia naquele período, mas pode até ser o gafanhoto. O gafanhoto ele está na lista dos animais comestíveis também da lei, ok? E é um alimento que tem uma proteína muito grande. As pessoas não gostam que falam, mas vocês sabem que soldado brasileiro que vai servir na selva, né, ele aprende a comer esses gafanhotos, lagartas. Na Amazônia tem umas lagartas maiores do que o meu dedo. Então aquilo ali é uma guloseima, não vou chamar de guloseima, mas é muito rico em proteína. Tá bom? Mas nós não sabemos literalmente o que era. Alguns historiadores dizem que seria um tipo de planta, né, que ele comeria. Não teria problema se fosse um gafanhoto. Bom, por que ele está fazendo isso? Ele tinha direito a estar com uma veste especial, tá bom? Uma veste que o próprio Deus instituiu. E essa veste, claro, era uma veste de destaque, muito bem feita, muito bonita. E então ele está, na verdade, andando com uma roupa rústica feita de pelos de camelo, semelhante à roupa que Elias usava no Antigo Testamento. Ok? Então, para as pessoas verem, e os profetas do Antigo Testamento, João Batista é o último representante desses profetas do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento, era comum eles usarem algo visível para representar o estado espiritual do povo. Então, você tem nomes que eles andaram nus, como Isaías, não era 100% nu, mas era com pouca roupa, né? Tá bom? Apenas com as roupas especiais, essenciais, melhor dizendo, tá bom? Então, aquilo, qual era a finalidade? Era demonstrar o estado espiritual do povo. Para Oséias, Deus diz, olha, vai e toma uma mulher adúltera, tá ok? E casa com ela, para representar que Deus se casou com uma mulher adúltera, que era o Estado de Israel antes de conhecê-lo, que depois voltou a adulterar, ou seja, voltou a servir outros deuses. Então o profeta realmente tomou uma mulher adúltera, casou com ela e ela voltou a adulterar, e depois ele compra essa mulher, dizendo, olha, agora você vai me servir fielmente porque eu te comprei. Ou seja, é exatamente o que vai acontecer com Israel. Jesus comprou Israel, e a mulher adúltera de Yahvé agora vai chegar um momento em que ela vai servir a Deus porque ela foi comprada por bom preço. Tá bom? Então, essa atitude de João Batista é para mostrar o estado do povo. Nós encontraremos pessoas fiéis, pessoas que esperavam o Messias, sim.
Mas essas pessoas não conseguiam viver entre as autoridades. Fosse do sinédrio, fosse o sacerdote, normalmente eles eram escolhidos, okay, pelo Herodes ou pelo indicado de Herodes, que era o sumo sacerdote. Era difícil alguém estar ali naquele meio e conseguir se manter íntegro. Nós sabemos que existirão, não? Como Nicodemos, tá bom? Como José de Arimateia, podemos citar até o próprio Gamaliel. Não se converteu a Jesus, mas parece ser um homem íntegro, não? Temente a Deus, obedecendo às Escrituras. Ora, tinham homens que eles não estavam nem aí para o temor a Deus. Simplesmente não existia para eles. Então, João Batista está fazendo como os profetas do Antigo Testamento, né? Vocês estão vendo que eu não estou no templo. Vocês estão vendo que eu não estou com as vestes sacerdotais. Porque eu não posso estar lá. A corrupção é muito grande. Então, para representar o estado espiritual do povo, a veste que o representante de Deus tem que andar é essa aqui. Ok? Versículo 5. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Bom, se você olhar para um mapa de Israel, você vai perceber que a Judéia é a parte sul da antiga terra de Canaã, tá bom? É a parte sul da antiga terra de Canaã, onde ficava a cidade de Jerusalém, onde estavam os sacerdotes. Então ele estava ali na região de Jerusalém, só que ele saiu de Jerusalém, que ficava no alto do monte, e ele foi para a região do Rio Jordão. E as pessoas saíam de Jerusalém para ir até o Jordão ser batizado. Certamente isso começou a gerar um constrangimento, porque algumas pessoas que vinham para realizar a purificação no templo, elas não queriam então realizar a purificação lá. Elas sabiam dos problemas que estavam acontecendo no templo, então elas falaram, olha, a minha purificação, como é que vai acontecer? Tem um homem aí pregando o arrependimento, que o povo tem que se arrepender, que a nação tem que se arrepender. Então, eu vou me dirigir a esse homem, a esse sacerdote, que não quer ficar aqui nesse tempo com essas pessoas, porque era notório a corrupção em todo Israel, né? O versículo 6. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Uma observação importante. Alguns pensam que João Batista, com esse batismo, ele deu início ao batismo cristão. Isso não é verdade. O batismo de João não era um batismo de testemunho de fé em Jesus. Tá bom? Isso é comprovado por Atos 19, em que o apóstolo Paulo encontra um grupo de discípulos de João e eles dizem que tinham recebido só o batismo de João, não tinham nem ouvido falar que o Espírito Santo existia, né? Eles também devem ter se convertido depois, porque João Batista vai falar que Jesus batizará com o Espírito Santo e com fogo, mas eles não conheciam. Não? Então eles tinham só o batismo de João. O que o apóstolo Paulo fez? Batizou-os na água. Não? E depois eles foram batizados no Espírito Santo. Mas quando o apóstolo Paulo batiza na água, significa que, olha, aquele batismo de João não era um batismo de fé em Jesus, um testemunho de fé em Jesus. Não. O batismo de João era um batismo de arrependimento. Vocês devem se arrepender dos seus pecados, não? Para que a nação se livre dessa escravidão. Porque a nação era escrava da religião da Babilônia. A religião que dominava Roma era a religião da Babilônia. Isso tem testemunhos históricos, não? O próprio Flávio José, que é um historiador judeu, ele diz, os homens, e ele fala citando historiadores romanos, né? Dizendo, os homens que escaparam lá da Torre de Babel, eles pegaram a estátua que eles tinham construído lá para adorar aquela divindade, ok? E levaram ela para a terra de Sinar e depois para Roma. E Joséfo diz, o Júpiter que vocês adoram hoje não é ninguém mais, ninguém menos do que
aquela divindade da Torre de Babel, da Torre da Babilônia, que era Baal. O mundo todo era dominado por aquela religião. Tá bom? A mesma religião dos cananeus, dos gregos, dos celtas, dos romanos, era a mesma religião. Então, nesse período, para o judeu temente a Deus, era uma coisa horrível, porque eles eram escravos da religião da Babilônia. O local de onde Deus tirou Abraão para ele não se contaminar, aquele local continuou se desenvolvendo, aquela religião continuou se desenvolvendo, e nos dias do Novo Testamento, ela dominava Israel, e já dominava Israel, podemos dizer, há 700 anos, quando 10 tribos foram destruídas, e 600 anos, quando 2 tribos foram escravizadas pela Babilônia de Nabucodonosor. Tá bom? Então, esse era um sentimento ruim, porque a profecia diz, né, que eles seriam cabeça e não cauda. Então, como explicar que nesse momento a cabeça do mundo, ou seja, aquele que liderava, a cabeça é símbolo de liderança, estava com a religião da Babilônia? E o povo de Deus era a cauda. Então, é claro que aquele que temia a Deus, que seguia as Escrituras a sério, ele falava, olha, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Era como Daniel orava, nós pecamos. Como Esdras orou, depois que ele volta da Babilônia, nós pecamos. Ok? Então, eles iam lá confessar os seus pecados. Versículo 7. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ou seja, quem foi que ensinou a vocês o caminho do arrependimento? Raça de víboras, irmãos, tinha umas víboras naquela região que era algo terrível, era um veneno muito terrível. Nós veremos o caso do apóstolo Paulo picado por uma víbora. Dizem que tinha víbora que era tão venenosa que ela picava e saía de baixo para o indivíduo não cair em cima dela. Era uma expressão popular, claro, né? Que normalmente essas víboras elas picam e vão embora realmente. Não? Mas falavam isso porque o veneno era tão rápido, porque o veneno da víbora, quando ele te pica, até o veneno chegar no coração, quanto tempo leva? Pode levar 2 horas, 3 horas, mas diz que eram víboras extremamente venenosas, que ela picava e saía de baixo, porque o veneno chegava no coração em segundos. E é assim que ele classifica esses fariseus e saduceus. Bom, os saduceus, eu já falei para vocês, era um grupo que desacreditava até na integridade das escrituras sagradas. Então, era uma víbora terrível. Então, os fariseus, apesar dos fariseus terem surgido com um bom propósito, o termo fariseu significa separado, é sinônimo de santificado, ok? Mas nos dias do Novo Testamento, eles estavam ligados à política de Roma, à política dos Herodes. Então, João Batista foi direto com eles. João Batista sabia com o que estava lidando. Ele era um sacerdote, ele estudava as Escrituras desde os 6 anos de idade. Nesse período, ele está certamente com 30 anos de idade, porque Jesus está para começar o seu ministério também com quase 30 anos de idade. João Batista era cerca de 6 meses mais velho que Jesus. Então, ele conhecia, porque ele estudou, tá bom, junto dos sacerdotes e dos fariseus por toda a sua vida. Certamente era o maior conhecedor das Escrituras nesse período. Não? E certamente ele via lá os saduceus ensinando que a profecia de Isaías não era inspirada por Deus como a de Moisés era, que a profecia de Daniel e dos outros profetas. E claro que ele tinha que chamar essas pessoas de raça de víboras. Aqui no Brasil nós temos umas situações aí horríveis, parecidas. Tem um batista protestante lá de São Paulo, ele, há uns 2 anos atrás, ele sugeriu que a Bíblia deveria ser atualizada, alterada para ele, para receber os homossexuais, tá bom? E há poucos dias também, numa pregação horrível que está
no YouTube dele, ele dizendo quando Jesus fala com a mulher samaritana, algumas expressões de Jesus representava masculinidade em termos sexuais, uma coisa. Então são essas coisas que eram pregadas lá, porque os saduceus desacreditavam nas Escrituras e tinham pessoas que pregavam até que Herodes era o Messias. Quando nós vemos no Novo Testamento falar nos herodianos, eram os israelitas que defendiam que Herodes era o Messias. Então, se João Batista vivesse hoje, ia chamar, como esse pregador que eu falei como exemplo, de raça de víboras. E não dava para ser diferente. Nós temos que repetir isso. Isso é uma raça de víboras, porque ele está colocando um veneno no povo. Se você desacreditar as Escrituras, irmãos, acabou o cristianismo. Acabou a fé em Deus. Você não pode desacreditar nas Escrituras. Não pode desacreditar. E os saduceus assim faziam, né? E os fariseus também estavam juntamente com eles nessa política herodiana. O versículo 8 prossegue. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Bom, o que significa frutos dignos de arrependimento? Então, eu vou explicar mais abaixo, não vou deixar para o versículo 10. No versículo 9 ele diz, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Dá uma pausa aqui para explicar a vocês, porque eu já vi pregadores, até professores de escola dominical, usando erradamente a expressão aqui, ser cortado aquele que não produz fruto. Não? E como foi o uso errado dessa escritura? Foi dizer que se você não pregar o evangelho, você vai ser cortado do cristianismo. Isso não é verdade. Tá bom? Romanos capítulo 4, versículo 4 e 5, o apóstolo Paulo diz claramente, olha, aquele que trabalha, não lhe é imputado um galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Agora, aquele que não trabalha, mas crê no que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Romanos capítulo 4, versículos 4 e 5. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo e nos ajuda a interpretar aqui as palavras de João Batista. O fruto aqui é mudança de caráter. Produzir, pois, bom fruto ou frutos dignos de arrependimento, foi o que ele disse no versículo 8. Significa mudança de vida. Como Tiago também vai falar. Ele vai defender as obras depois da justificação pela fé. Você tem fé, você foi justificado. Mas você, depois de justificado, você tem que mostrar vida transformada, ou seja, frutos dignos de arrependimento. Você tem que mostrar que você está arrependido. Tá bom? O versículo 11 prossegue. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Olha, já está falando o Messias. Não sou digno de lavar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Bom, explicar aqui esse versículo para vocês. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você vai ver duas interpretações aqui nesse versículo. Uma que diz que o batismo com o Espírito Santo é bom, mas o batismo com fogo é ruim, estaria ligado ao juízo do versículo 12. Veja, porque o versículo 12 ele diz, em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Olha, o fogo do versículo 11 é diferente do fogo do versículo 12. Você vai encontrar uma diversidade de simbologia de fogo na Bíblia. O fogo, ele é um símbolo destruidor. Quando ele fala da criação, o apóstolo Pedro vê todo o universo, a terra, todo sendo consumido pelo fogo. Tá ok? Fala também do fogo
por exemplo, o apóstolo Paulo fala do fogo consumindo obras que não foram obras boas, obras que não eram para a glória de Deus, tá bom? Mas você vai ver também o fogo como um símbolo purificador da boa obra, que é simbolizado no ouro, prata ou pedras preciosas, obra que o fogo não consome, e principalmente o ouro, ele é purificado pelo fogo. Então você tem uma diversidade de simbologia do fogo. Como o profeta falou aqui, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui eu vejo positivo, ser batizado no Espírito Santo e ser batizado com fogo. No versículo 12, então ele está dizendo, olha, quem não se enquadrar nesses pontos, ele vai então ser, se ele não se arrepender, ele vai ser consumido pelo fogo, que aí é o fogo do juízo, ok? Já está falando de outro fogo. Bom, li até o versículo 12 de Mateus, mas aqui também eu recomendei para vocês o texto de Marcos, capítulo 1, que eu vou ler só um versículo, o versículo 2, porque, como eu disse para vocês, os evangelhos eles têm pontos que são repetidos, ok? Então, eu vou fazendo uma harmonia do evangelho, pegando um texto principal, nesse exemplo Mateus, e vou agora ler um texto de Marcos, capítulo 1, versículo 2, que ele diz, como está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Ou seja, enviará o seu anjo diante do Messias. Ok? O comentário diz, João Batista